Hoje nós vamos dar continuidade a um assunto que começamos a semana passada. Nós começamos a trabalhar em cima de um conceito que está na Epístola de Tiago, no capítulo 1. Eu quero te convidar a ler lá conosco no capítulo 1. Epístola de Tiago, capítulo 1. Quando nós chegamos no verso 2, no verso 4, diz justamente isso. Mas irmãos, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Então, o que acontece? O que acontece? O escritor Tiago ele está dizendo justamente o quê? É necessário que tenhamos perseverança. Perseverança é continuar em frente, continuar caminhando, continuar lutando, não desanimar, não desistir, não parar no meio do caminho, não retroceder. E nós já abordamos um bom conceito sobre esse princípio na semana passada. Mas é interessante que quando ele chega, nós paramos no verso número 15, quando ele chega no verso 15, ele vai traçar como que uma linha divisória. Porque a perseverança, no primeiro momento, ele coloca o quê? É preciso que você tenha perseverança para enfrentar as provações. Mas é interessante que, de repente, ele muda esse cenário e ele diz o quê? Que muitas provações, que são circunstâncias adversas, por exemplo, desemprego, enfermidade, situações imprevistas que muitas vezes tumultuam a nossa vida, tiram a nossa alegria, tiram a nossa paz, são coisas que vêm e não há muito o que fazer contra isso, porque nós estamos naquela luta constante para permanecermos na presença de Deus, como já ministramos na semana passada. Mas de repente, quando chega no verso quando chega no caso do verso 14, ele diz assim, na verdade começa no 13, ninguém ao ser tentado, ele muda a palavra provação para a palavra tentação. Porque a tentação ela já vai ter uma conotação mais espiritual, uma coisa assim que abrange uma dimensão que nós não podemos ser negligentes. Outro dia eu falava com uma irmã num atendimento, ela falava, olha, eu sei que o pastor não acredita nisso, como eu não sou da opinião de que tudo está o diabo por trás, sabe aquela questão? Não, tudo isso é o diabo que faz como se o diabo fosse onipresente, onipotente. Mas é interessante que Tiago ele fala sobre tentação e ele abre um caminho nesse quesito tentação quando ele diz, ninguém ao ser tentado, diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Então aqui ele coloca o quê? A provação são problemas, adversidades que vêm e muitas vezes são fora do nosso controle, mas eles não necessariamente são uma tentação no sentido de inclinação para o pecado, inclinação para o mal, inclinação para fazer aquilo que desonra Deus, aquilo que vai contra o caráter de Deus. E quando ele chega nesse ponto aqui, justamente o que ele afirma? Ele diz, olha, Deus ele não pode ser tentado. Deus não tem como ser tentado. E Deus não vai promover na nossa vida a tentação, ou seja, qualquer situação que me leve, ou qualquer sentimento, ou qualquer pensamento, qualquer inclinação, que me leve a transgredir a vontade de Deus, ou me leve a praticar o mal, que é contra o caráter de Deus, contra os princípios de Deus, não procede de Deus, procede de um outro ser, que é justamente quando ele diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, porque todos nós temos essa inclinação do pecado, quando esta o atrai e o seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz o pecado, e o pecado uma vez consumado gera morte. E ele diz então claramente o seguinte, é onde eu queria introduzir essa consciência que temos que ter para termos perseverança, porque além dos problemas, das provações, dos problemas, das circunstâncias adversas, nós temos que lembrar que nós temos um adversário espiritual, que vai trazer sobre as nossas vidas tentações, ou seja, vai colocar em nossos caminhos circunstâncias, condições que vão tentar nos afastar de Deus e dos princípios de Deus. E ele diz, não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva, tudo que é bom e todo dom perfeito é lá do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois, segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Então ele começa a trabalhar aqui dizendo, olha, Deus é santo, Deus é perfeito, Deus é puro, Deus é luz, nele não há trevas. E é necessário que você entenda que qualquer coisa que te leve para as trevas, que te leve para negar a Deus, que te leve para afastar de Deus, não procede de Deus, procede de outra fonte. E aqui eu quero trabalhar alguns textos no Novo Testamento que justamente trabalham essa dimensão espiritual. Quando você chega, por exemplo, em 2ª Carta de Coríntios, você vai na 2ª Carta de Coríntios, no capítulo 2, Paulo faz uma declaração que eu acho assim de extremo acréscimo à nossa consciência. Lembra que Tiago diz, você precisa de sabedoria, peça a sabedoria que Deus dá ali, sem restrição, Deus quer dar sabedoria. E ele diz aqui, Paulo ele está falando sobre a necessidade de perdoarmos os que ofenderam, recebermos da comunidade aqueles que foram afastados por causa de um mau comportamento. E no verso 10 ele fala assim, a quem perdoais alguma coisa, 2 Coríntios capítulo 2, verso 10, a quem perdoais alguma coisa, também eu perdoo, porque de fato que eu tenho perdoado, se alguma coisa tenho perdoado, por causa de vós, o fiz da presença de Cristo, ou seja, eu não guardo ressentimento, não guardo mágoa, não guardo raiz de amargura no meu coração, e perdoo as pessoas que ofenderam, as pessoas que pecaram, as pessoas que caíram, para que, preste atenção no verso 11, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. É interessante que Tiago ele vai abordar isso, porque nós vamos ver que Tiago fala sobre esse assunto também. Mas Paulo aqui ele diz, entendam, Satanás tem os seus ardis, Satanás tem as suas artimanhas, Satanás tem a sua forma de agir. E nessa forma de agir, nós temos que discernir, por isso a necessidade não só de sabedoria, para sabermos lidar com os problemas, mas também lidarmos com a dimensão espiritual. Para discernirmos qual a fonte do nosso problema, qual a fonte da situação que está vindo sobre a nossa vida. Qual a procedência, quem está por trás. Porque pode ser Deus criando uma condição para aprimoramento, ou pode ser o diabo criando uma condição para a queda, para a tentação, para que nós caiamos em pecado e com isso venhamos a desagradar a Deus e venhamos nos afastar de Deus. Por isso que Paulo então ele diz, olha, eu sei com quem eu estou lidando. Eu sei lidar com Deus e com o seu caráter e sei lidar também com Satanás e o seu caráter, com as suas intenções. E eu não ignoro as estratégias de Satanás. Estratégias que ele vai colocar no meu caminho. Se você... vamos um pouco adiante em Efésios. Paulo vai abordar algumas coisas mais sobre esse conceito. Em Efésios, no capítulo número 4, ele vai falando sobre mudanças comportamentais que devemos ter. E ele fala ainda, por isso, verso 25, capítulo 4 de Efésios. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. E no verso 27, nem deis lugar ao diabo. Ou seja, a questão de lidarmos com essa, nós temos que ter perseverança para não darmos na nossa vida lugar ao diabo. Lugar ao diabo por meio do quê? Por atitudes que negam Deus, por atitudes que vão contra o caráter de Deus, por atitudes que vão nos afastar de Deus. Porque essa é a intenção do diabo, para isso vem a tentação. Por isso que o Tiago diz lá, olha, toda boa dádiva vem de Deus. Todo dom perfeito vem de Deus, vem de cima, do Pai das luzes. Aquilo que não é perfeito, aquilo que é obscuro, aquilo que digamos assim, envolto em segundas intenções, em más intenções, não procede de Deus. E nessa dimensão, Paulo ele fala, olha, você não pode dar lugar ao diabo, porque essa é a opção. O diabo vai fazer aquilo que lhe é natural, ele é diabo, ele vai tentar, ele vai provocar uma reação. É o que ele fez com Jesus. Jesus foi tentado pelo diabo. Muitos outros foram tentados pelo diabo, em vários momentos, usando circunstâncias. E no sentido, nós devemos estar atentos às circunstâncias que envolvem a nossa vida,
para que nós, por meio dessas circunstâncias, não venhamos a nos colocar numa posição que venhamos abrir brecha para que o diabo encontre ocasião contra as nossas vidas. Por quê? Porque nós não ignoramos os seus ardis, as suas artimanhas, as suas malandragens, as suas ciladas. É interessante isso que, por exemplo, em 1 Coríntios capítulo 7, o apóstolo Paulo fala sobre relacionamento. E ele fala até, ele está falando sobre a questão da relação sexual do casal. E é interessante que até nisso, num casamento, ele coloca como sendo a relação conjugal entre o marido e a esposa, entre o esposo e a esposa, pode se tornar, por falta de cuidado, uma oportunidade de Satanás entrar no casamento e destruir a relação. Veja o que ele diz, verso 4 do capítulo de número 7 de 1 Coríntios. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração, e novamente vos ajuntardes, para que Satanás não vos tente por causa da incontinência. É que ele está falando, os casais é necessário que mantenham uma vida sexual saudável. Porque uma falta de uma vida sexual saudável no casamento, sabendo que a mulher tem desejos e o homem tem que atendê-las, e o homem tem desejo, a mulher deve trabalhar para atendê-los, eles devem trabalhar em prol disso, porque o não cuidado da vida sexual do teu esposo, viu, esposa, é dar lugar ao diabo. Da mesma forma, viu, marido, você não cuidar da necessidade sexual da tua esposa é dar lugar ao diabo. E Paulo coloca isso, mas não fala somente aqui. Se voltarmos lá em Efésios, capítulo 5 de Efésios, você vai descobrir novamente Paulo abordando sobre esta questão de sabedoria para lidarmos com circunstâncias como essas. Você vai no capítulo 6, falei 5, ele diz assim, veja no verso 10, quando ele, um pouquinho antes de entrar naquele assunto que diz respeito à armadura de Deus. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra o quê? O que está escrito na tua Bíblia? Contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, no final das contas, não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por que ele manda então colocar a armadura de Deus, que a gente chama de armadura de Deus, para lutarmos contra as ciladas do diabo? Uma das coisas que nós devemos entender claramente, ele não dorme, ele não tosqueneja. Se você vai falar, vamos ver a visão de Pedro, quando você chega na Epístola de Pedro, primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, ele diz claramente isso. Olha, o que ele nos chama a atenção. Verso 8, sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhe firmes na fé, certo de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Então ele está dizendo, olha, sede sóbrios, sede vigilantes. Por quê? Porque o diabo está ao derredor de nós. Então nós devemos entender essa dimensão. Há na vida do cristão a questão da provação, que são situações adversas, situações difíceis, que vêm da parte de Deus para aprimoramento do cristão, para aprimoramento do crente. E nós devemos estar prontos para isso. Mas nós também temos que discernir na nossa jornada com Deus que há situações adversas que vêm por meio da intromissão de Satanás na nossa vida. Certo? E é importante nós guardarmos isto, que se nós não discernirmos isto, nós abrimos espaço. Nós criamos brechas na nossa vida que permitem que o diabo crie circunstâncias que venham desestabilizar-nos emocionalmente, espiritualmente, materialmente, fisicamente, relacionalmente. Então, quer dizer, nós temos que ter esse discernimento. Por isso que Tiago, agora se você quiser voltar comigo lá na Epístola de Tiago, ele um pouquinho adiante, ele vai falar, não mais no capítulo 1, mas no capítulo número 3, ele começa falando no 3 sobre a sabedoria que vem do alto,
Daí ele chega entra no capítulo 4, ele diz que, olha só, infiéis, verso 4, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quer ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúme que por nós anseia o Espírito Santo aqui, que ele fez habitar em nós? Antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. E olha que revelação fantástica ele traz aqui para nós. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Então ele está dizendo, nós temos nessa dimensão que ele nos propõe ali, ele vai falando sobre a questão da provação e da tentação. A tentação, ela não procede de Deus. Deus não nos tenta em momento algum. Quem nos tenta é Satanás. E é interessante que muitas vezes as pessoas tentam ver tentação do diabo como sendo circunstâncias, digamos, espirituais. De repente a casa vai começar a tremer, tipo o filme Exorcista, aquela coisa assim de possessão demoníaca e tal. Isso existe, não nego. Mas sabe qual é a estratégia mais comum de Satanás? É aquilo que Paulo fala lá em Efésios 6. Quando ele diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados e potestades. Como que falando, qual vai ser a maior artimanha? Qual vai ser a maior forma de armar armadilhas, de colocar armadilhas no nosso caminho para nos fazer cair por meio da tentação? Qual é? É por meio de pessoas, é por meio de relacionamentos, é por meio de relações com o ser humano. Pode haver, talvez na tua vida, experiências sobrenaturais com o lado das trevas. Mas a maioria dos cristãos nunca viu um demônio aparecer visivelmente na sua presença. Nunca viram uma manifestação assim, estou vendo o diabo, ou sentindo o diabo. Mas o diabo age muitas vezes usando o quê? Pessoas, circunstâncias. Vejam que sutileza ele usa, se nós formos olhar lá em Mateus capítulo 16. Veja, é um texto muito marcante na vida de Pedro. Jesus, aqui ele vai falar sobre a estrutura da igreja, e é interessante como você pode perceber a estratégia de Satanás, como ele é sutil na sua forma de agir. Veja o que diz aqui no capítulo 16. Jesus ele faz uma pergunta no verso 15 do capítulo 16 de Mateus. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado, feliz é Simão Barjonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Ou seja, Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, esta revelação que você está tendo foi dada por Deus, é inspiração divina, veio do Espírito Santo. Para o teu coração, não vem da tua boca meramente. Você está falando uma coisa, mas não vem de você. É algo que Deus está te dando. Logo na sequência, Jesus começa a falar o quê? Desde esse tempo, desde esse momento que Jesus fez essa declaração sobre a sua igreja, verso 21, desde esse tempo começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas. Era necessário ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, preste atenção, chamando-o à parte, começou a reprová-lo. Pedro reprova Jesus, dizendo, mestre, tem compaixão de ti, Senhor. Isto de modo algum te acontecerá. E olha a declaração de Jesus. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda-te, Satanás. Quem está falando? É Pedro. Mas é interessante que ao repreender as palavras, ou seja, Pedro fala, mas as palavras não vêm de Pedro. As palavras não vêm da mente de Pedro, mas vêm da diretriz de Satanás, que induz Pedro a falar aquelas coisas. Pedro estava possesso?
Creio que não. Mas quem estava por trás daquela indução de falar para Jesus, desiste, desanime, pare, não persevere, não cumpra o que Deus tem para a tua vida, vinha de Satanás. E Jesus não repreende Pedro, Jesus repreende o que está por trás de Pedro. Aí dá para entender bem aquela colocação que Paulo fala, a nossa luta não é contra a carne, nem contra a sangue, porque a maioria das nossas tentações, a maioria das nossas adversidades, das dores, das tristezas, das angústias que passamos nessa terra, é por nos decepcionarmos com as pessoas, é por termos dificuldade nos nossos relacionamentos. Ou são os nossos pais que falam conosco, ou são os nossos filhos que falham conosco, ou são os nossos amigos, ou são os nossos chefes, ou são os companheiros de escola, somos traídos, somos abandonados, somos angustiados. Quantas vezes você talvez já, por meio de situações adversas, não teve vontade de desistir de ir na igreja por causa de irmãos desagradáveis, de irmãos que não sabem tratá-lo com o devido respeito? Já aconteceu contigo? Quantas vezes deu vontade de mudar de igreja por causa de uma situação adversa com pessoas da igreja? Por quê? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, não vai ser Satanás que vai aparecer para a gente falando, olha, pula daqui do pináculo do templo. Não vai ser, Satanás vai chegar para você pessoalmente e vai falar, olha, se prostrado me adorares, tudo isso te darei. Não, ele vai usar o quê? Pessoas. Por isso que, voltando para Tiago, ele vai nos dar um roteiro de como lidarmos com estas circunstâncias de tentação, porque a maioria de nossas tentações virão numa dimensão humana, onde Satanás estará por trás, sim, Satanás estará agindo, sim, mas muitas vezes o braço dele vai ser o quê? Usando pessoas e usando circunstâncias que envolvem gente, que são chefes, são patrões, são empregados, são amigos, são parentes, pessoas que deveriam fazer parte do nosso convívio pacificamente, mas de repente nós sentimos aquela alfinetada, nós sentimos aquela lança maligna, aquela flecha maligna que vem da boca de uma pessoa que nos conhece, de uma pessoa da nossa intimidade. Então quando ele chega aqui no capítulo 1, ele fala, olha, toda boa dádiva vem de Deus, tudo que é bom vem de Deus. Todo dom perfeito vem do Pai das luzes. E então no verso 19, ele diz, pois segundo o verso 18, pois segundo o meu querer, ele nos gerou pela sua palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar. O que ele começa a falar aqui? Olha, sabendo que existe esta condição de armadilhas, de estratégias que serão usados contra nós, que não provém de Deus, que não provém do coração de Deus, porque não é bênção, porque não é boa dádiva. São coisas que nos tiram a paz, nos tiram a alegria, nos tiram a fé, nos roubam a fé. Ele fala, sabendo disso, como você vai lidar com as pessoas que na maioria das vezes acabam sendo as ferramentas de Satanás para nos desestabilizarem. Então ele começa a dizer, sabeis pois estas coisas, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Qual é o princípio que ele nos dá? Uma das coisas que muitas vezes nos embaraça e nós entramos nesse jogo de sedução do inimigo de nossas almas, sabe qual é? Nós nos posicionamos sobre tudo, nós falamos sobre tudo, nós opinamos sobre tudo. E quando as pessoas nos falam, nos questionam ou falam coisas que nós não gostamos, nós revidamos na mesma proporção, nós falamos, nós confrontamos, nós resistimos. E quero te dizer, Deus não nos chamou para vencer, Ele nos chamou para vencermos uma batalha que diz respeito a chegarmos nos céus. Mas uma das coisas que Deus nos chamou para vencermos uma guerra, e toda guerra é composta de várias batalhas. Nem sempre para ganharmos uma guerra nós vamos vencer todas as batalhas. Em alguns momentos a melhor estratégia num campo de batalha é o retrocesso. Não o retroceder para a derrota, mas no sentido de que eu não vou revidar, não vou pagar com a mesma moeda, eu não vou agir da mesma maneira que a pessoa está agindo contra mim. Pedro, ele tem uma palavra interessante quando você vai na sua primeira carta,
Pedro, um pouquinho adiante aqui, ele fala sobre a pessoa de Cristo, sobre a obra de Cristo, que aquilo que Jesus havia feito por eles, por nós, né? E onde ele fala que o próprio Senhor Jesus não se agradou a si mesmo. Ele, sabendo de tudo que havia tudo que havia passado, ele diz assim, verso de número capítulo 2 de 2 Pedro: porque o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Verso 9: e reservar sobre castigos o injusto para o dia do juízo, especialmente aqueles que, segundo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo, são atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores, ao passo que os anjos não tiveram essa atitude. Então ele vai falando sobre a questão de Jesus nos deixar este caminho, este exemplo, esta forma de agir, de maneira que nós entendamos essa dimensão onde estamos vivendo. Que nós estamos vivendo num mundo onde circunstâncias adversas vão se formar sobre a nossa vida. E nós não podemos revidar na mesma forma que o mundo nos ataca. Nós não podemos tratar as pessoas que estão na nossa vida e agirmos com ela na mesma proporção que elas agem conosco. Porque muitas vezes elas vão estar agindo motivadas por quem? Incentivadas por quem? Inspiradas por quem? Por Satanás. Mesmo pessoas que têm o Espírito Santo. Mesmo pessoas que estão andando com Deus. Num determinado momento, como foi o caso de Pedro. Pedro, num determinado momento, está falando por Deus uma revelação fantástica. Num segundo momento, ele está sendo repreendido por Jesus, porque ele está dando ouvido a Satanás. E ele então diz aqui, voltando para Tiago, capítulo 1: sabei essas coisas, meus irmãos, todo homem, pois seja pronto para ouvir. Você quer ser sábio em como lidar com conflitos? Porque em muitos conflitos você pode dar lugar ao diabo, dar lugar à tua ira, dar lugar à tua revolta, à tua indignação. Ele fala: ouça, aprenda a ouvir. Lá em Provérbios diz que Deus nos deu 2 ouvidos e uma só boca. Sabe para quê? Para ouvir mais e falar menos. Então ele diz: olha, todo homem, pois seja pronto para ouvir. Ouça. E às vezes, por estar pronto para ouvir, vamos ouvir coisas desagradáveis, vamos ouvir coisas que nós não gostamos, vamos ouvir coisas que nos irritam profundamente. Mas o que nós devemos fazer? Sermos tardios em responder, sermos tardios em falar, não responder com a cabeça quente, não responder na mesma hora, não fazer de uma situação uma situação de opinião contrária às nossas vidas um momento de embate com o irmão, com uma pessoa querida, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos. E então ele diz: tardio para falar e principalmente o que? Tardio para irar-se. Uma das grandes dificuldades, não sei qual é o seu temperamento, mas uma das grandes dificuldades de temperamento, por exemplo, eu tenho essa dificuldade para reagir. É certo que com a idade que eu estou já reduzi bastante essa aceleração, mas é como se fosse aqueles carros de alto rendimento, de 0 a 100 em poucos segundos. Não precisa muita coisa para você se irar. E é difícil administrar às vezes esse temperamento. Ele diz: não faça isso. Não reaja conforme a tua ira. Não reaja conforme a tua raiva. Não reaja conforme você está se sentindo quando você ouve uma ofensa. Por quê? Porque muitas vezes é justamente ali que está o laço de Satanás. É ali que está o quê? O laço do passarinheiro. É onde está a artimanha, onde está a armadilha para te prender. Ele diz: por quê? A ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque na nossa ira, quando nós perdemos o controle, quando nós falamos com raiva, falamos com dureza, nós não estamos exercendo a justiça de Deus. Nós não estamos demonstrando o caráter de Deus. Eu gosto, Jesus na cruz, um dos momentos, o momento mais cruciante, né? Daí vem a palavra, cruciante vem de cruz, o momento mais cruciante da sua vida. Ele está ali olhando aquela multidão que o afronta, que zomba dele, que desce da cruz. E ele olha para aquela multidão e diz:
Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Essa é a atitude que se espera de alguém que tem o caráter de Deus. Talvez se fosse eu e você na situação de Jesus, nós mandaríamos raios e trovões e fulminaríamos toda aquela multidão. E ele continua dizendo, portanto, é necessário que para que nós venhamos a vencer as tentações, tenhamos perseverança, sabedoria, para que, como diz aqui, para nada sermos deficientes diante de Deus, nós temos que aprender a fazer o quê? Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Ou seja, nós temos que aprender a ser bondosos, a não ser malignos, não sermos aquela pessoa que descorte a cabeça, mate, exclua, ponha para fora. Essa pessoa não pode estar convivendo no nosso meio. Essa pessoa é maligna. Nós temos que aprender a lidar com as pessoas de maneira que nós venhamos a tirar a maldade do nosso coração. E venhamos a ver bondade onde não há. Venhamos a exercer misericórdia sobre, na verdade, situações e pessoas que pela lógica mereceriam a ira. E ele diz, por quê? Nós temos que nos despojar, sou eu que tiro isso do meu coração. O Espírito Santo corrobora, o Espírito Santo coopera, o Espírito Santo trabalha comigo. Mas administrar os meus sentimentos, as minhas emoções, as minhas ações e as minhas reações, isso diz respeito a mim mesmo. Tanto que lá quando o Paulo fala, lá em Gálatas 6, lá em Gálatas 5, que ele fala do fruto do Espírito, ele vai falar sobre justamente o quê? Que uma das características marcantes do fruto do Espírito Santo é a mansidão e o domínio próprio. Mansidão e domínio próprio é quase que mesclado da mesma coisa. Nós temos que ser mansos, porque Jesus foi manso. Jesus foi manso e humilde. A palavra de Deus diz assim, que Jesus ele diz assim, vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados e oprimidos, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas almas, porque na mansidão há descanso para as nossas almas. Sabe por que muitas pessoas vivem com falta de paz no coração? Porque elas vivem articulando vingança nas suas almas. São corações amargurados. Lá em Hebreus 12, 15, fala a respeito justamente o quê? Que nós não venhamos a permitir que nenhuma raiz de amargura brote no nosso coração. E por meio desta raiz de amargura nós venhamos a contaminar a muitos. Então ele está falando, olha, é necessário que você aprenda a lidar com as suas emoções. Não seja uma pessoa rancorosa, não seja uma pessoa amarga, não seja uma pessoa ressentida, não seja uma pessoa vingativa. Não seja. Isto não procede de Deus, isso é tentação. E se você andar neste caminho, você não está sendo perfeito, você não está sendo, você está sendo deficiente na presença de Deus, naquilo que Deus espera de você, espera de nós. Por isso que ele diz então, portanto, você deve se despojar, se desvestir de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar as vossas almas. Ou seja, Deus tem colocado palavras, Deus tem a sua palavra que te dá diretrizes, te dá normas de como agir, de como pensar, de como reagir. E você possa, com mansidão no teu coração, acolher esta palavra, acolher estes princípios, acolher esses valores, para que no final você alcance a salvação da tua alma. E ele diz, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Por quê? Enganando-vos, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Se Jesus diz que eu devo ser manso e eu não sou manso, se Jesus diz que eu devo saber administrar os meus relacionamentos com paz, buscando a paz, semeando a paz, ele diz lá no Sermão do Monte, bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Pacificador é aquele que procura a paz. Se nós não buscamos a paz, nós caímos na artimanha do diabo, porque nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas a maioria dos nossos embates será contra a carne e o sangue. Não será contra Satanás pessoalmente, mas serão contra pessoas. E essas pessoas muitas vezes entram na nossa vida para nos desestabilizar emocionalmente, nos desestabilizar espiritualmente,
e nós ficamos cheios de ira, cheios de revolta, cheios de sentimento de vingança. E ele diz, olha, acolha no teu coração, com mansidão, esta palavra de Deus, para você aprender a se relacionar com as pessoas, para você poder ter posturas mais dignas diante das pessoas, para que assim como Jesus, que sendo confrontado, humilhado, sendo ultrajado, não revidou com ultraje. Pedro fala isso. Então ele continua dizendo, por quê? Se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois assim mesmo se contempla e se retira e logo se esquece de como era a sua aparência. Já reparou que você, quando se olha no espelho, você vê, você nota, no meu caso, cada vez menos cabelo, cada vez menos ruga, aumenta a papada nos olhos, papada no queixo. O que não falta é defeito depois de certa idade, né? A gente sempre tem alguma coisa para acrescentar. Então, o que acontece? Você olha, mas você sai da frente do espelho, daqui a pouco você já... você nem se lembra. E uma das coisas que a palavra de Deus vai fazer com você, ela vai ser como um espelho. Como assim? Ela vai colocar você diante de você mesmo e vai mostrar os teus defeitos. Vai mostrar as tuas falhas, vai mostrar as tuas debilidades. Por isso que o evangelho, quando pregado, ele se torna inconveniente muitas vezes. Ele se torna desagradável muitas vezes ao ouvido. Por quê? Porque ele vai mostrar os teus defeitos, ele vai mostrar as tuas falhas. Muitas vezes o evangelho não vai mostrar as nossas qualidades, mas ele vai apontar os nossos defeitos, os nossos limites, as nossas fragilidades. E uma das coisas que nós temos que fazer é que nós não podemos olhar a palavra de Deus como se olhássemos no espelho. O que olhamos, saímos da frente do espelho e vamos embora e daqui a pouco aquilo não tem mais valor nenhum. A palavra de Deus, ela tem que estar o quê? Por isso que a orientação sobre isso, a própria Escritura diz, medita na palavra de Deus de dia e de noite. Como poderá o jovem manter puro o seu coração? Meditando na palavra de Deus. Ou seja, a palavra de Deus esteja no teu coração, esteja dentro dos teus olhos. O constante mandamento de Deus é o quê? Contato com a palavra dele. Para que a palavra dele, sendo constante na tua vida, você não seja como alguém que olha no espelho no domingo e ouve uma pregação e você passa a semana inteira se esquecendo do que Deus falou. Mas que você esteja o tempo todo diante da palavra de Deus para que ela te confronte, para que ela mostre quem você é. E todos os dias mostre quais são os teus defeitos, as tuas falhas e o que você precisa corrigir na tua vida. Por isso que ele diz aqui claramente, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes esquecidos, que chega no momento, ouve a palavra como se olhasse no espelho, vê o que precisa ser mudado, mas sai da frente do espelho e fala, tudo bem, esquece, já foi. Não. Deus coloca diante de ti a sua palavra, a palavra dele, para a tua vida, com o sentido de quê? De trazer para a tua vida um padrão de correção, de mudança, de análise, onde você mesmo vai corrigir os teus passos e vai corrigir a tua ação e a tua reação diante da sociedade, diante das pessoas. Por quê? São nestas áreas principalmente que Satanás vai agir para tentar nos desestruturar e nos tirar da presença dele, da presença de Deus. Portanto, ele diz assim, portanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla, se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas, preste atenção no verso 25. Aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, novamente a palavra perseverança, é necessário que você persevere no cumprimento da lei. No cumprimento da lei. Certa feita, Jesus, um líder religioso, um fariseu, chegou para Jesus, um mestre, e disse, qual é o maior mandamento? E Jesus disse, amarás ao teu Deus sobre todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu coração, e semelhante a este, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Nesses dois mandamentos se resume toda a lei. Toda a lei. E onde ele fala próximo, ele diz próximo, ele não fala pessoa que te ama. Ele diz próximo, não diz pessoa que te trata bem. Ele diz o que? Aquela pessoa que está na tua proximidade, que está ao teu derredor. Mesmo aqueles que são desagradáveis. Mesmo aqueles que se portam como inimigo.
mesmo aqueles que falam palavras mentirosas que te ofendem. Nós temos que aprender a lidar com isto e amar o próximo. E ele diz aqui, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, este será bem-sucedido no que realizar. Você quer ter sucesso? Você quer vencer? Você quer prosperar? Você quer perseverar até o fim e alcançar o objetivo de Deus para a tua vida? Você tem que ser o quê? Não pode ser um ouvinte negligente, tem que ser um ouvinte operoso e praticante, pôr em prática. Então nós temos que rever os nossos conceitos. Como está o teu relacionamento conjugal? Como você trata a tua esposa? Como você trata os teus filhos? Como você trata os teus pais? Na ponta da botina? A ferro e fogo? Ofensa por ofensa? Dente por dente, olho por olho? É assim que são os seus relacionamentos? Porque se os nossos relacionamentos são baseados assim, nós estamos dando lugar para quem? Estamos dando lugar para o diabo. E quando nós damos lugar para o diabo, ele entra. Se ele, sendo ladrão, ele força a porta e quer arrombar a porta da nossa vida e entrar, imagine você dando oportunidade para que ele entre, o dano que ele vai causar. A curto, médio e longo prazo. Por isso muitos relacionamentos acabam, porque dão lugar ao diabo. Dão lugar a esse personagem que só veio para matar, roubar e destruir. E nós temos que entender o quê? Que nesta jornada da vida, nesta jornada cristã, que Deus espera que nós perseveremos até o fim, que nós nos mantenhamos fiéis até o fim, que nós nos mantenhamos firmes até o fim, nós devemos entender que há um roteiro de Deus, que nos livra de cairmos nessas armadilhas, nessas ciladas que envolvem relacionamento. E ele continua dizendo, se alguém propõe, e aqui veja só, bem-aventurado, feliz, o que será feliz, bem-aventurado, quem pratica estas coisas, naquilo que realizar. E é interessante que ele diz aqui, se alguém supõe ser religioso, e isso existem muitos, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, meu querido, aprenda a ficar calado, aprenda a, digamos assim, absorver as ofensas. Não estou dizendo que você não deve responder, mas você não deve responder de cabeça quente. Você não deve responder segundo a intenção da pessoa que procura briga. Em vez de responder procurando briga, responda promovendo a paz. Em vez de responder promovendo a intriga, responda promovendo a misericórdia. E por aí vai. Por quê? Haja como Deus age, promovendo as coisas boas, porque faz parte da sua natureza. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem dele. Então, Tiago, ele de forma muito pragmática, de forma muito prática, ele vai falando assim, olha, a tua fé não pode ser baseada somente em conceitos religiosos que não te ajudam a se relacionar, nem na tua casa, nem fora da tua casa. Não ajuda você a ter uma vida saudável de relacionamento com os teus irmãos. Que você vive numa comunidade, mas vive numa comunidade onde, se você exerce um cargo, está na expectativa de puxar o tapete de outro, ou vive enciumado, ou vive cheio de mágoa no coração, porque você não tem o espaço que deveria ter. Essas coisas são coisas infantis, de criança. Faça o teu serviço, faça o teu trabalho, dê o teu melhor, honre a Deus, sirva o teu próximo, seja sustento, seja apoio, seja respaldo da liderança da tua igreja, dos pastores, dos líderes. Se você é pastor, aprenda a viver em coletividade. Não estamos competindo uns com os outros, estamos progredindo em comunhão uns com os outros para o crescimento do reino de Deus, que é maior do que nós mesmos. E por mais que construamos, falo isso à liderança, falo isso aos pastores, você vai passar, e tudo que você construiu ficará para outro. Ninguém fica para semente. Ninguém fica para semente, ninguém fica eternamente responsável. O seu nome nunca, não fique na ilusão de que o seu nome nunca será esquecido.
Porque o nosso nome não sobrevive muito tempo às nossas vidas. Nós passamos muito rápido. E nós temos que entender isso, que nós temos que promover o reino dos céus que é eterno, e não o nosso reino pessoal, o nosso nome pessoal, ou o nosso patrimônio histórico que eu vou deixar de legado. Porque em menos de uma geração o nosso legado deixou de ser nosso. Porque outro tomou o nosso lugar e construiu, fez as coisas ou melhor do que nós ou pior, mas nós caímos no esquecimento. Isso se no caminho não aparecer os medíocres que tentam nos apagar da história, daquilo que eles entram estão onde estão porque alguém deixou feito, fizeram antes dele e simplesmente apagam, tiram todo o mérito de quem veio antes. Como que falando, não, tudo começou comigo, é mentira. E um dia essa pessoa passa, um dia nós passamos. Por isso aprenda a viver em coletividade, aprenda a trabalhar em harmonia. Nós não somos competidores no reino, nós somos cooperadores uns dos outros para o crescimento do reino que é de Deus, não do nosso reino, não do reino da nossa igreja, não do reino do ministério do pastoral, do pastor B, mas do reino dos céus. E ele então fala, olha, se alguém supõe ser religioso, e não aprende a parar de falar fofoca, de falar mentira. Não aprende a ouvir mais e falar menos. Não aprende a se calar diante de momentos e começa a falar e dar respostas, criando contenda, criando constrangimento, falando besteira, falando coisas segundo o seu coração, ofendendo, machucando, digamos, até hoje, nas esferas de trabalho, a questão da questão do assédio moral, que são situações de opressão e dano que são causados muitas vezes pelo uso não de violência física, mas da violência verbal. Porque muitas vezes a violência verbal é mais cruel que um tapa na cara, é mais cruel que um soco no rosto. E nós temos que aprender o quê? Que Deus nos chamou para que, usando desses expedientes, nós sejamos diferentes dessa sociedade, de uma sociedade maligna. E nós então devemos ter essa consciência que se supõe ser religioso, deixando de resfriar a sua língua, se você não tem papas na língua, se você fala o que está na tua cabeça, se você é muito sincero, diz tudo, o tempo todo, fala demais, você está armando laço para a tua vida. Por quê? Porque isso é uma religião falsa. Ah, mas eu tenho que falar a verdade. Não, meu irmão. Há certas verdades que não devem ser ditas. Principalmente quando essa verdade ofende teu próximo. Agora, quando é Deus que fala, Deus mostra quem somos. Mas quando é a nossa ira que fala, quando é a nossa mágoa que fala, quando é o nosso ressentimento que fala, isso não procede de Deus. Isso é maligno. E isso cria laço na vida dos outros. E aqui nós devemos entender que muitas situações adversas vêm sobre a nossa vida porque Satanás está usando pessoas para causar laço na nossa vida. E nós temos que vigiar muito para que nós não sejamos as ferramentas de Satanás para causar laço na vida dos nossos irmãos. Jesus disse, escândalos virão, mas ai por quem vierem os escândalos. Porque melhor seria para esse que faz se perder um pequenino, amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar. Então ele continua dizendo aqui, a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Então ele coloca, sabe qual é a verdadeira religião? É quando você se importa. Ele coloca órfãos e viúvas não como sendo somente, então eu vou cuidar só de órfãos e viúvas, eu vou abrir uma creche, vou abrir um orfanato e vou abrir um asilo para cuidar de viúva. Não é isso que ele está falando. Ele está falando que nós devemos atender às necessidades daqueles que têm menos recursos, daqueles que são mais frágeis, daqueles que estão mais à mercê da sorte por causa das circunstâncias adversas da vida, como um luto, que é algo fatal que vem sobre todos, que pode tirar da vida de uma mulher um esposo, que é o mantenedor, e pode tirar da vida de filhos, de crianças que precisam de suporte, o mantenedor, o sustento. E nós devemos cuidar desses como parte mais frágeis. Nós podemos usar dos nossos recursos para atendermos às necessidades desses.
Mas eu creio que Tiago, quando fala isso, ele não está falando somente de viúvas e órfãos, mas ele está falando do quê? De pessoas que estão em situações de fragilidade, pessoas que estão em situações de riscos, pessoas que estão numa situação de eminente fracasso ou fragilidade que podem levá-los à morte, ou à inanição, ou à incapacidade de continuar vivendo. Ele diz, cuide dos outros. Esta é a verdadeira religião. Esta é a verdadeira vontade de Deus para nós, que nós venhamos a ser um povo que se importa, um povo que cuida, um povo que zela dos outros. Por quê? Porque as artimanhas de Satanás é justamente o contrário. É aquela que quando vê a pessoa na beira do precipício, ela dá o pontapé para que a pessoa caia de vez. E nós devemos então ter essa visão de perseverar não só no que diz respeito à questão de atitudes que tomamos diante de Deus, na expectativa do que Deus tem para nós, diante da vida, diante das adversidades, mas nós devemos ter atitudes claras de cuidado sobre como devemos lidar com essa dimensão espiritual, com essa dimensão que envolve Satanás, o príncipe deste mundo, que é o nosso inimigo, que é o adversário de nossas almas, que é aquele que nada tem a ver com Deus, que veio para roubar, matar e destruir. Nós temos que entender que ele também estará agindo contra nós. E porque ele está agindo contra nós, muitas vezes ele vai usar o quê? Na maioria das vezes, quase absoluta, ele vai usar o quê? Pessoas. E nós temos que aprender a lidar com isso, porque se não aprendermos a lidar com isso, em vez de estarmos andando segundo a vontade de Deus, estaremos administrando a nossa vida segundo as artimanhas do diabo e estaremos tão enrolados nos problemas criados por causa desses embaraços de relacionamento, que a nossa vida será um constante resolver problemas entre pessoas embaraçados com as coisas do diabo, em vez de gastarmos a nossa energia, a nossa vida, naquilo que diz respeito ao desejo de Deus e ao propósito do crescimento do reino de Deus. Por isso então que ele fala, olha, você tem que tomar cuidado sobre a religião que você professa, porque a tua religião pode ser verdadeira ou pode ser falsa. Qual é a religião verdadeira? A religião verdadeira é aquela que se importa, é aquela que se importa com os outros, se importa com o mais fraco, se importa em suprir a necessidade daquele que tem necessidade. E não para por aí. Também diz que a religião pura e sem mácula é aquele que não só faz isso, cuida dos órfãos e das viúvas nas suas tribulações, mas a si mesmo guarda-se incontaminado do mundo. Guarda-se incontaminado. Ou seja, você não pode se contaminar com o mundo. Daí volta naquele texto que lemos ali em Tiago, ele vai falar bem mais no capítulo 2, no capítulo 3. Ele vai trazer muitas atitudes práticas sobre a questão da fala, da língua, do uso da língua. Mas quando chega no verso 4 do capítulo 4, ele fala infiéis, amizade com o mundo. Ele diz, olha, lá no capítulo 2 está dizendo, a verdadeira religião é você se manter incontaminado, não contaminado com as coisas do mundo. E aqui no capítulo 4 ele fala que se nos contaminarmos com a filosofia, com os valores, com os princípios do mundo, nós somos infiéis. E sendo infiéis, nós acabamos dando lugar a quem? Ao diabo. E nossa função principal está no que diz o verso 7 do capítulo 4. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e o diabo fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e Deus se achegará a vocês. Purificai as mãos pecadores, e vós que sois de ânimos dobres, limpai o vosso coração. Deus quer nos chamar para esta verdadeira religião. Eu espero que você possa refletir sobre isso, porque sem perseverança nós não alcançaremos o final da nossa jornada, que é a salvação das nossas almas. Que é o que vai trazer a salvação das nossas almas, é permanecermos nesta jornada de acordo com a vontade de Deus e o propósito de Deus. E eu desejo profundamente que você alcance esse objetivo na tua vida. Por isso se resguarde, por isso cuide dos interesses de Deus, cuide da vontade de Deus para ti, que certamente você encontrará a prosperidade que Deus tem para ti, para esta vida e para a vida eterna. Prosperidade não necessariamente de ganhos, de riqueza, de sucesso, de projeção, mas prosperidade de, tendo feito tudo, ter feito a vontade de Deus, em nome de Jesus. Dentro disso,